Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo. E hoje então, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre um livro que, digamos assim, eu li ano passado, né, em 2020, estamos em 2021. E que eu ainda estou pensando aqui como é que eu tive a audácia, né, de gravar esse vídeo para esse livro, né, do Hermann Hesse. Enfim, esse aqui foi um livro que, digamos assim, foi o meu primeiro contato com o Hermann Hesse, mas de uma certa forma ou de outra eu acho que eu comecei errado, porque o autor, tá certo, ele tem outros livros publicados, né, tem um Siddhartha, né, tem também aquele outro que eu esqueci o nome, Demian, algo do tipo, Demian, não sei o que, enfim, ele tem livros que são obras do período mais inicial do autor, podemos dizer assim. O Lobo da Steppe foi uma obra publicada, foi escrita ali na década de 20, eu sei que foi ali escrita no período entre guerras, tá? Então o período em si, o contexto influenciou muito as questões até filosóficas aqui, né? Apesar de ser muito pessoal, apesar de esse livro aqui, né? O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse, ser um livro que é muito autobiográfico mesmo. Então aqui você tem muitas questões do próprio Hermann Hesse, né? Ao mesmo tempo que ele escreve além em primeira pessoa, em algumas partes aqui ele também está falando muito sobre si. E, enfim, essa daqui foi uma das últimas obras publicadas do autor, foi a sua última obra, eu não lembro ao certo, mas eu sei de uma coisa, que esse livro aqui foi foi assim, foi a decisão mesmo, quase, do prêmio Nobel, né? Porque o Hermann Hesse ganhou o prêmio Nobel e tudo mais, então assim, esse livro aqui foi muito decisório, podemos dizer assim, não sei se estou falando certo, para que o Hermann Hesse ganhasse o Nobel, tá certo? Ou fosse indicado, algum tipo, esse livro tem importância muito grande na carreira do autor. E dentre as suas obras, pelo que eu dei uma lida lá ano passado, quando eu fui ali buscar a primeira obra do autor para ler, eu vi que as outras obras mesmo, comparada ao Lobo da Steppe, de fato não tem a mesma grandiosidade. Né? Logo pelos primeiros parágrafos da obra, você já percebe que essa obra aqui tem um valor muito grande comparada às outras obras do autor, né? Até os críticos mesmo acabam falando isso, mas eu ainda pretendo ler o Siddhartha, o Demian e tudo mais, as outras obras que Hermann Hesse escreveu enquanto vida. Como eu falei, isso aqui não vai ser um vídeo resenha, longe disso, porque eu acredito que esse aqui é um livro que não tem jeito. Tem como você fazer uma resenha sobre o Lobo da Steppe, né? Até pelo seu conteúdo filosófico e muito pessoal. Então, assim, esse é aquele tipo de livro que também vai depender da experiência do leitor e também da bagagem desse leitor para conseguir absorver os conteúdos que são colocados nesse livro. Então, assim, obviamente eu não, sei lá, peguei uns 20% dessa obra, acho muito difícil. Acho que para quem tem uma boa bagagem de Dostoiévski, de Goethe, né? Quem já leu ali os Fausto de Goethe, quem já leu todas as obras de Goethe, de Dostoiévski, enfim, quem já leu muita filosofia e tem mais facilidade para conseguir destrinchar esse tipo de livro, com certeza vai ser um prato cheio e vai ser uma leitura mais rica. Não foi o meu caso, eu tive muita dificuldade para entender esse livro na minha primeira leitura e, tá bom? Mas ainda assim eu consegui absorver algumas coisas e são essas coisas que eu acabei anotando aqui. Eu também vou aqui ler muito trechos com vocês, eu vou ler bastante trechos que eu acabei anotando, que dizem, né, que são, digamos que até os principais trechos, né, dessa obra, na minha opinião. Na época que eu li, tá bom? Ano passado, né? Quando eu tinha 17 anos, creio eu, o que é que deu pra perceber? Olhando agora, revendo os trechos, tá bom? Porque eu li logo ali no início de 2020, na metade, revendo os textos agora aos 18, né? Um ano se passou, né, muita coisa, né? Eu percebi que eu anotei textos muito importantes da obra. Então, né, foi uma leitura muito primorosa. Então, assim, eu vou tentar contar a história desse livro aqui para vocês. Eu já, a começar pelo início desse livro, esse livro aqui, nessa minha edição aqui em e-book, bem simples aí que você acha na internet, o que acontece? Você tem aqui três divisões, né? Você tem a introdução, anotações de Harry Halley, né? Harry Halley, não sei se eu estou pronunciando certo, é porque eu não estudei muito para gravar esse vídeo. E o Tratado do Lobo da Steppe. Então essas são as três divisões aqui do livro, né? Essas divisões aqui são muito importantes até para você entender a obra, porque logo na introdução desse livro, que vai ser escrito ali pelo sobrinho, tá certo, de uma dona de apartamento, algo do tipo.
E esse sobrinho, tá certo? Que eu não me lembro o nome aqui na história, ele já deixa muito claro aqui que ele acabou encontrando ali no apartamento da sua tia as anotações de um lobo da steppe. Ele até vai deixar muito bem claro aqui, um lobo da steppe. Esse lobo da steppe, ao decorrer dessa primeira parte do livro, que se chama Anotações, nós iremos descobrir que ele se chama Harry Hole, né? Então, nessa primeira parte do livro, a gente descobre, a gente vai ver a narrativa em terceira pessoa, né? Que é esse aqui sobrinho, né? Narrando ali o que, né? Esse lobo da steppe causou nele, né? As reações que ele causou nele. As reações que ele causou nele, ótimo, né? Mas enfim, a visão que ele teve desse homem, Harry Hole, né? E iremos acompanhar em terceira pessoa. Alguns diálogos aqui também e teremos a impressão pessoal dele aqui. Na segunda parte, tá bom? Que se chama ali Anotações de Harry Hole, aqui você já percebe que é um conteúdo em primeira pessoa, ou seja, é o Harry Hole que vai contar ali. Esse é conteúdo bem filosófico e teremos muitas discussões, muitos encontros, né, do personagem aqui, Harry Hole, com outros personagens aqui na história. Então, assim, no primeiro momento, tá bom? Na primeira parte desse livro, na introdução, a gente vai descobrir o seguinte sobre o Harry Hole. Este livro contém as anotações que nos ficaram daquele a quem chamávamos, para usar uma expressão de que ele próprio usualmente se valia, o lobo da steppe, que é o sobrinho, né, contando ali sobre a questão, né, do Harry Hole, que é o lobo da steppe. Seria ocioso indagar se este manuscrito necessita ou não de um prefácio, seja como for, de minha parte julgo imperioso acrescentar às do Lobo da Steppe algumas páginas em que procurarei plasmar as recordações que me ficaram de sua pessoa. Então, assim, percebem aqui que ele vai voltar à memória do passado sobre o Harry Hole. Bem pouco é o que sei a seu respeito, sendo-me particularmente desconhecidos o seu passado e a sua origem. Conservam, entretanto, de sua personalidade uma forte impressão, e cumpre-me declará-lo bastante simpática, apesar de tudo. Então você percebe aqui que ele fala, ó, impressão, ou seja, o que a personalidade forte do Harry Hole causou nele, e também ele acaba dizendo aqui no final essa coisa simpática, por mais que ele seja ali um tanto que solitário, esse personagem, acabou causando ali uma reação, né? Uma impressão, na verdade, bem simpática também ali para o sobrinho. E aqui vai ser dito também no início que o lobo da steppe, Harry Hole, ele tem ali seus 50 anos de idade. O lobo da steppe era um homem de cerca de 50 anos, que certa vez, fez alguns anos, apareceu em casa da minha tia e tudo mais. Então, assim, a idade desse personagem também é muito importante, 50 anos. Tem uma teoria aí também, bem conhecida dos críticos aí, que fala que nos livros desse autor Hermann Hesse, desde o início do livro lá das suas obras, né, as primeiras obras do autor, ele traz esse personagem aqui, o Harry Hole, novamente, só que assim, com idades diferentes. Então a gente acompanha, encontra a infância, a adolescência, a juventude em outros livros desse mesmo autor. Nesse livro aqui, O Lobo da Steppe, ele tem seus 50 anos de idade. E aí, mais para trás mesmo, assim, para trás não, mais para frente aqui, tem um trecho aqui que eu separei que é muito importante, que você vai perceber que a impressão, né, isso que o lobo da steppe causou nesse sobrinho, tá bom? Veja só, era realmente um lobo da steppe, conforme ele próprio às vezes costumava chamar-se, um ser estranho, selvagem e ao mesmo tempo tímido, muito tímido mesmo, pertencente a um mundo bem diverso do meu. Então assim, por que eu separei esse textozinho aqui, que é bem curtinho, né, se vocês forem dar uma olhadinha. Que aqui você percebe que a reação que causou ali nele foi que é um ser totalmente diferente desse mundo. O mundo que o lobo da steppe está aqui na narrativa, ou esteve, enfim, é um mundo bem diferente do personagem aqui, né, o sobrinho, que vai contar ali, tá bom? O que é que tem nessas anotações. Que vai contar não, que vai colocar nesse livro aqui as anotações, que é a segunda parte. Então a gente vai descobrir aqui o seguinte, que o Harry Hole, tá certo? É um ser solitário, digamos assim. Então,
ele tem liberdade, muita liberdade, e nós vamos perceber aqui uma certa contrariedade acerca da liberdade desse personagem, Harry Hale. Porque assim, ele, por exemplo, quer se suicidar, ele quer se matar, porque ele já não aguenta mais a vida, ele já não aguenta mais as pessoas. Então esse é o desejo desse personagem aqui, Harry Hale. Então assim, a gente percebe logo aqui, tá bom? Uma coisa que é muito perceptível é a questão de que a liberdade tem um custo, ela tem um preço, que é o ser solitário. Né? Enfim, esse seria o preço ali que Harry Hale pagou durante toda a sua vida para se ter essa liberdade. Só que quando chega, né, tá bom, nessa ele tem 50 anos, né? Então, imagine, se ele meio que quase uma depressão que esse personagem está sofrendo e tem essa vontade, digamos que muito intensa, tá bom, de desaparecer, tá bom? E ao mesmo tempo, uma necessidade de se encontrar. E essa necessidade de se encontrar vai ser aqui bem investigada, digamos assim, né? Ou um tanto que intencionalizada demais aqui na história, né? Intensificada demais aqui na história, à medida que a história vai se passando. Então pronto, a gente já sabe disso. Então esse personagem sozinho, esse personagem não aguenta mais a vida, ele está planejando a sua morte. E eu percebo muito bem. Então aqui logo no início você já vai tendo algumas referências ali de Goethe, né, de Dostoiévski mesmo. Só que como eu li muito pouco dessas obras, no momento eu estou ali nos Irmãos Karamazov, né, do Dostoiévski, que você encontra referências desses autores aqui muito lúcidos. Então assim, o próprio personagem, Harry Hale, ele é um personagem bem culto, bem intelectual. Então a gente vai saber que ele lê muito Dostoiévski, que ele lê muito Goethe, e essas referências também daí na crítica quando você se lê, quando você lê esse livro aqui. É um personagem que tem tudo isso. É um personagem que, creio eu, que bebe muito. E é um personagem que detesta a burguesia. Então, assim, uma coisa que a gente nota bastante nesse livro é a hipocrisia desse personagem principal, Harry Hale. E não é que ele não perceba essa hipocrisia. Ele inclusive, gosta de pensar nessa hipocrisia, ele gosta de absorver essa hipocrisia e de relatar essa hipocrisia, levando em consideração que são as anotações do, né, personagem aqui, a segunda parte. Então assim, a gente vê que ele detesta a burguesia. Por exemplo, ele não gosta do sobrinho, né, da tia lá que vai para o apartamento também. Enfim, a tia aluga o apartamento para o Harry Hale, né? Ele não gosta dele. Por quê? Porque esse personagem aí, né, o sobrinho, ele é um personagem que, digamos, causa aquela sensação ao Harry, né, de ele ser uma pessoa comum que nem as outras, né? Ele segue o ramo comum, o fluxo comum da vida, né? Então ele quer ter um lar, ele quer trabalhar, ele quer prosperar e quer ter filhos, né? Aquela coisa comum do ser humano, digamos assim. Então isso causa no Harry Hale uma coisa meio que tediosa, né? Não vou dizer que espantosa, né? Não seria essa palavra, mas tediosa, né? Aquela coisa meio até brega, né, para ele, digamos assim, numa palavra mais moderna, né, sobre o Harry Hale. Nem sei se estou pronunciando certo, mas estou pronunciando da forma como eu vi. Não assisti vídeo sobre esse livro, então vai assim mesmo. Eu anotei aqui, tá certo? À medida que eu disse, vou gravar um vídeo sobre esse livro. É a questão dos encontros desse Harry Hale aqui na história. Deixa eu só fazer assim para não parar, né? Então, assim, esse personagem ele vai sair do seu apartamento para passear, e nós iremos encontrar os passeios desse personagem, né? As reflexões que ele tem do que está à sua volta à medida que ele passeia, né? É uma coisa muito aqui intensiva, muito internalizada demais, né? Inclusive esses livros do Hermann Hesse, tá bom? Serviram de grande referência para Clarice Lispector, tá bom? Você percebe claramente que nas obras de Clarice Lispector, pelo menos eu percebo essa certa referência aí ao Hermann Hesse, né? Inclusive ela disse na entrevista que leu ali o Demian e outras obras do autor, né? O Lobo da Steppe também. Então assim, tinha na biblioteca de Clarice, né? Então ele sai para passear, ele bebe, ele, por exemplo, não tem amigos, né? Na história ele é muito sozinho mesmo. E chega um dia, tá bom, que ele vai meio que olhar para um teatro aqui na história, que é um teatro mágico, né? Tem até digamos que é uma frasezinha, né? Só para loucos, né? Esse seria o nome do teatro, Teatro Mágico só para loucos. Esse teatro que meio que chama a atenção do Harry Hale, né?
De início até não, ele até volta pro seu apartamento, mas ele vai procurar saber sobre esse teatro, né? E aí ele vai procurar um senhor lá e ele vai ser inclusive mal recebido, né? Porque esse senhor vai dizer, sai daqui, entendeu? Mas acaba dando ali pra ele digamos que um livrozinho, né? Um livreto, né? Um folheto, né? Que descreva ali o que é esse teatro, né? E aí nesse livreto, nesse folheto ali teremos, tá bom? O que aqui tem nesse teatro mágico, né? Só para loucos, né? E aí pronto, aqui começa a grande coisa da história, né? Porque esse aqui não é um livro que tem aquele clímax todo não, né? Quando ele encontra esse folheto ali do teatro mágico definindo o que é esse estabelecimento, a gente vai descobrir que o personagem vai se identificar, né? Com a história, né? Por trás ali, né? Do Só para Loucos, entendeu? Ele vai se identificar ali, e ele vai se identificar muito, na verdade, porque ele vai se identificar tanto com aquilo que ele vai achar, tá bom? Que a sua vida é aquilo. Aquilo seria a história da sua vida. Que doidice, né? Que doideira, mas é isso mesmo, tá bom? Isso confunde muito o leitor aqui na história, porque é a partir desse ponto aqui você já pensa, por quê? Né? E nós temos que levar em consideração a vida desse Harry Halley, que nós, né, conhecemos só bem pouco aqui na história. À medida que a gente vai vendo aqui, a história vai prosseguindo, a gente vai conhecendo mais acerca desse personagem. Então é isso, a vida desse personagem está meio ali naquele teatro, né? Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui nesse teatro, mas tudo mais. Eu anotei aqui alguns temas, mas eu creio que eu anotei a questão da natureza dual, né? Primeiro a gente vai aqui sobre a questão dos encontros que esse personagem vai tendo. Então assim, ele sai desse teatro ali, ele vai conhecer outras pessoas ali. Eu creio que é numa festa, pelo que eu me lembro, é numa festa ali que ele vai encontrar, ou numa festa, ou na vida. De qualquer forma ele vai encontrar essas pessoas, que são três amigos ali. Que é a Hermínia, o Pablo e Maria, né? Tá bom? Cada personagem aqui, depois que você finaliza a leitura desse livro, o que você entende é o seguinte, que na verdade tudo que você estava lendo é o personagem. Isso é maluco, mas é essa sensação que dá depois da leitura desse livro, que nada daquilo meio que faz total sentido, né? Nada daquilo praticamente existiu. Parece até, inclusive, que é um sonho, né? Inclusive, esses personagens que aparecem aqui na história deixam uma marca muito não tão lúcida assim, podemos dizer assim, não tão lúcida assim, tá? Uma impressão meio que de que não existiu, sabe? Aqueles personagens existiu e ao mesmo tempo não existiu. Que tudo veio do subconsciente do Harry Halley. É uma coisa bem doida mesmo, bem assim. Então esses personagens aqui, Hermínia, Pablo e Maria, tá certo? Vão ter uma função na vida desse personagem. E adivinhe qual é essa função? Libertar esse personagem. Mas o Sam ele já tem a liberdade, né? Que custou a ele a solidão. Então o que seria essa outra liberdade do personagem? Digamos que reencontrar tudo aquilo que ele perdeu enquanto estava vivo, né? Então assim, as alegrias da vida, né? E não totalmente as tristezas da vida, né? Que ele já tem, ele já carrega essas tristezas. Então assim, a gente vai perceber, por exemplo, que ele vai beber mais, ele vai transar bastante aqui na história, inclusive ele vai refletir bastante sobre esses momentos ali sexuais dele com essas personagens aqui, a Hermínia, a Maria aqui na história também. Só que à medida que esses momentos prazerosos da vida dele vai acontecendo, esses momentos bem, né, não só sexual, mas também de festas e dança mesmo, né, e tudo mais, bastante dança, inclusive ele vai dançar aqui na história, vai ter um momento bem constrangedor de dança, a gente vai percebendo que isso não basta. É como se exercesse, aí eu vou agora aos temas, tá bom? Que eu não vou dar spoiler, aliás, eu não dei spoiler, nem se preocupe, mas eu anotei aqui a questão da natureza dual do personagem. Então, enquanto ele passa por todos esses prazeres da vida, ele vai também refletir sobre a sua natureza dual. E o que seria essa natureza dual aqui? Aí eu separei, né? A alma humana, né? E a natureza do lobo, né? E aí há esse conflito aqui, tá bom? Da sua própria alma, né? E da alma do lobo, se vocês me entendem. Então assim, é como se ele entrasse nessa dualidade constante. E essa dualidade faz com que ele não escape das tristezas, das amarguras, do sofrimento individual, tá bom? Que faz com que ele não seja completamente liberto da vida.
Isso ficou bem filosófico, mas é bem isso, né? Então, assim, essa dualidade, né, que seria o lobo que está dentro dele e a alma humana, ele inclusive vai falar aqui, tá bom, que é muito difícil de definir a alma, né, a alma humana. Por quê? Porque na verdade ela vai além do que é dito sobre ela, né? Do que aquela coisa psíquica, psicomotricidade, sabe, que a gente estuda em educação física, né? E parte lá dos conceitos bem, né, antigos da filosofia grega e tudo mais, né? Platão, Aristóteles também, enfim. A gente encontra aquela coisa de que a alma e o ser humano, a alma é parte dele ou não é parte dele, sabe? Então a gente vai encontrar bem conceitos assim que a gente estuda muito também na educação física ali. Eu estudei bastante isso em educação física quando a gente pegou o tema da psicomotricidade ou algo do tipo. Estudou muito. Só que eu não estou lembrado tanto assim, mas enfim, é sobre essa questão da alma fazer parte do ser humano ou de não fazer parte do ser humano, da individualidade e tudo mais. Então ele vai refletindo sobre isso, né? E sobre a falta de, na verdade, de conclusões para isso, né? E o porquê da falta de conclusões para isso, tá bom? E isso acaba fazendo com que a vida fique mais, é, digamos que tortuosa demais. Não sei se eu estou usando essa palavra certa. Mas enfim, na natureza do alma e a natureza do lobo, o conflito aqui, um grande conflito acaba sendo esse, ou não, vai depender da sua interpretação, da sua leitura para essa obra. A liberdade e individualidade, né? Levando em consideração. E aí você pode terminar a leitura desse livro achando que o liberdade, que, tá bom, esses personagens e todo esse pós aqui, tá bom, em que o Harry Halle se encontrou, ajudou ele a, digamos que, se reencontrar e é outro personagem. O fato é que sim, à medida que o Harry Halle passa por esses momentos, nós encontramos um Harry Halle diferente, né? Bem, muito diferente, inclusive. Inclusive, no final desse livro há uma complexidade muito grande, mas ao mesmo tempo há uma certa, será que é isso mesmo que eu estou lendo? Será que isso só foi um sonho? Ou como isso aconteceu? Enfim, deixa muito aberto. O final desse livro é muito aberto, tá? A interpretações. Apesar de ter conclusões muito filosóficas de críticos aí que você encontra na internet, ainda assim o Hermann Hesse não carimba lá dizendo é desse jeitinho aqui, tá? Esse livro, ele é, pessoal, ele é impressionante, ele é particular, ele é individual, tá bom? Como a própria vida do Harry Halle, que é individual, que é muito solitário, tá bom? E que é libertária em um determinado sentido, porque em outros determinados sentidos, na verdade a vida do Harry Halle não é tão libertária assim, se você for dar uma olhadinha, né? É como se ele tivesse um preço a pagar por tudo na vida, como nós, tá bom? Então, assim, o Harry Halle também representa nós seres humanos, tá bom? Nós temos um preço a pagar por tudo na vida. E é isso que chega a conclusão em diversos momentos aqui na história. Mas o final desse livro é bem bastante. Eu não contei esse, não nem tem spoiler nesse vídeo, tá bom? Mas é isso, então esses três personagens ali, Hermínia, Maria e Pablo, vão, né, encontrar, ele vai refletir à medida que essas amizades vão, né, se prolongando e ele vai se descobrindo cada vez mais, se refletindo cada vez mais sobre sua vida e sobre essas pessoas e sobre o mundo e tudo mais. Então, o que é que vai partir agora? Iremos encontrar outro personagem. Né? E aí vocês vão precisar ler para tentar, né? Tentar, tá certo? Entender se de fato ele é um outro personagem ou não aqui na história. O que aconteceu de fato no final desse livro é o que deixa a brecha assim. Só que uma coisa bem interessante, na verdade, é sobre a questão dessa dualidade, desse duplo também, né? E sobre a questão de como cada personagem, Hermínia, Maria e Pablo, né? Eles são personagens que dão a impressão de que é o próprio Harry Halle, né? Harry Halle, digamos assim, subconscientemente ou conscientemente falando, sabe? É como se fosse uma imagem, um projeto que o Harry Halle fez da sua vida ali com cada um daqueles personagens, né? E você nota que essa é uma escrita, né? É uma escrita, deixa eu fazer assim para não apagar aqui, que eu quero ler alguns trechos para vocês também. Que essa é uma escrita muito pessoal, então dá a impressão em diversos momentos de que o próprio autor está se descrevendo, sabe? Está dando suas impressões pessoais, né? Uma coisa que também é muito particular da própria Clarice Lispector, né?
Clarice Lispector ela tinha também toda essa subjetividade na sua escrita, coisa que vai se encontrar aqui também na obra do O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse, né? Adoro esse nome, é bem forte, né? Bem, né? Isso é o que eu posso contar aí pra vocês, pra não dar spoiler, não vou dar spoiler, não se preocupe. E essas foram as minhas anotações, mas assim, ó, eu deixei várias anotações aqui, e mais tarde, nesse ano, quando eu fui reencontrar pra fazer esse vídeo aqui, da minha primeira leitura, confusa, isso aqui é como foi a primeira leitura de Fernando dessa obra, né? Bem confusa, então eu vou ler algumas anotações, eu queria ler tudo, mas acho que o vídeo vai ficar longo, não se vai acabar lendo tudo. A começar pelo primeiro momento aqui, sabe? Que a segunda parte desse livro, a primeira é a introdução, que é escrita pelo filho da tia, tá bom? Que alugou o apartamento para o Lobo da Steppe, que é o Harry Halley. Mas a segunda parte se chama Anotações de Harry Halley, tá bom? E eu anotei isso aqui tudo, tá vendo? Então, assim, muita coisa. Então, bom, eu vou ver aqui se eu consigo parar em um momento. Mas vai ser bem bacana, então ouça com muita intensidade o que vai ser descrito aqui, porque como é o primeiro momento, tá bom? A primeira parte desse livro, ele é muito... Ela não é tão superficial assim, se vocês me entendem, tá bom? É uma parte muito importante. Só para loucos, né? O dia passara como normalmente passam os dias. Eu havia desperdiçado, dissipado suavemente, com minha primitiva e arredia maneira de ser. Trabalhara algumas horas a compulsar velhos livros e sentira dores durante 2 horas seguidas, como os velhos costumam sentir. Engolira uns póis e me alegrara, porque as dores se haviam deixado enganar. Metera-me num banho quente e absorver o agradável calor. Recebera 3 vezes o correio e correr a vista pelas cartas e os impressos sem importância. Fizera meus exercícios respiratórios, mas achara conveniente transferir para outro dia os exercícios mentais. Dera um passeio de 1 hora e vira, enfim, recortados contra o céu, delicadas e belas amostras de cirros preciosos. Então, assim, uma coisa que nós temos que destacar aqui desse momento aqui é como essa linguagem é muito subjetiva, logo no início a gente percebe isso, né, que é a primeira pessoa aqui, mas uma coisa que ele fala, ele coloca aqui velho, pelo menos nessa introdução. Os 50 anos hoje em dia não é uma idade que seja idoso, né? Hoje em dia a definição de idoso seria ali os seus 60, 70 anos de idade nesse século 21, né? Só que no século 20, estamos falando do século 20, então assim, no século 20, 50 anos já era considerado uma idade idosa, podemos dizer assim, né? Você já estava entrando na velhice, né? Então você já era velho aos 50 anos, né? Não é à toa que naquela época, quando a gente para pensar na televisão, a gente pega, por exemplo, exemplos de grandes atrizes, tá? Que você tá duas atrizes que eu gosto muito desse cinema. Uma é minha favorita do cinema da Era de Ouro dos Estados Unidos, que é a Bette Davis e a Joan Crawford, né? Essas duas atrizes, ao chegar nessa idade, elas enfrentaram muita dificuldade para arranjar novos papéis, né? E, inclusive, digamos que o papel para que elas voltassem de novo fortemente para o cinema foi o que terá acontecido a Baby Janice, né? Então, assim, só o exemplo dessas atrizes, tá bom? A Bette Davis, que é a minha atriz favorita da época da Era de Ouro, tá bom? Por diversos motivos analíticos mesmo pessoais, e críticos pessoalmente falando. Então, assim, a Bette Davis, ela enfrentou muita dificuldade ao chegar numa certa fase da vida, aos 50, 60 anos mesmo, porque já era difícil arranjar papel no cinema. Então, assim, ao ele falar aqui sobre a questão da idade, temos que levar em consideração a época, né? Que era considerado velho na época. Ó, agradável assim como ler os livros antigos ou demorar-me no banho quente, mas afinal de contas não fora bem dizer um dia encantador, nem brilhante, nem feliz, nem plácido, mas tão somente um desses dias como desde algum tempo costumam ser os normais de minha vida. Moderadamente agradáveis, totalmente suportáveis, toleráveis, tépidos dias de um velho e descontente senhor. Dias sem dores particulares, sem singuiares preocupações, sem aflições especiais, sem desesperos, dias em que até mesmo a pergunta de que se não seria o momento de seguir o exemplo de Adalbert Istfit e degolasse com a navalha de barbear
Então, assim, a ideia de degolar-se aqui é muito também constante, tá bom? Você pegar ali uma faquinha e acabar se suicidando, né? Você encontra essa ideia também hoje em dia, né? Enfim, tudo que é coisa, né? Nos 13 Porquês, por exemplo, tá bom? Que é a série, né? Tilton Wilson Rye, né? Tilton Wilson Rye, algo do tipo, não sei se eu estou pronunciando errado, possivelmente, mas enfim, aquela série lá também. Então, assim, a série tem essa questão muito da navalha, né? De se cortar com a navalhazinha, né? Gilete também, né? Então ele pensa, né, nessa ideia de suicídio, né? De se matar. Perceba que é uma ideia, tá bom? A forma disso acontecer é uma ideia que até hoje é bem, né? E também bem antiguinha, né? Olha, era meditada tranquilamente, sem emoção, sem qualquer sentimento de angústia. Quem havia passado pelos outros dias, aqueles terríveis de ataque de gota das dores malignas por detrás dos globos oculares, transformando a alegria de ver e de ouvir num tormento alucinante sob os efeitos da enlouquecedora enxaqueca ou aqueles dias de morte da alma, perversos de vazio interior e desespero, nos quais, em meio à terra destroçada e ressequida pelas sociedades anônimas, o mundo dos homens e a chamada cultura ri-se de nós a cada passo com seu enganoso e fugaz esplendor de feira, e nos atormenta com uma persistência emética, e quando tudo está concentrado e levado ao clímax do insuportável, dentro de nosso próprio ser enfermo, quem já havia passado por aqueles dias infernais mostrava-se bem contente com estes de agora, normais e vulgares, em que se sentava agradecido junto à estufa de ler os jornais, verificando satisfeito que não instalara nenhuma nova guerra, que não surgira nenhuma nova ditadura, que não se descobrira nenhum nauseante escândalo no mundo da política e das finanças, e podia planger agradecido de cordas de sua empoeirada lira para entoar um salmo de graças em tom moderado, suportavelmente alegre, quase regozijante, com o qual aborrecerá seu cabelo e tranquilo semideus, um tanto anestesiado pelo prometo. E no morno ar desse contente aborrecimento, dessa ausência de dor tão digna de nota, o semideus solitário e o semideus um tanto encarnecido que cantava o salmo incolor pareciam gêmeos. Então, assim, aqui você percebe essa questão de se matar mesmo, e você percebe a questão de que ele fala da doença, tá bom? Antes de voltar aqui para o texto, deixa eu ver onde eu parei, tá? Enfim, você percebe também a questão de que ele fala que a sua vida também dá aquele sentido de que ele acabou de escapar de uma doença, de uma dor, né? Isso, e tem aquela sensação de estou salvo novamente, né? Então, assim, essa sensação de volta, tá bom? É muito constante aqui também na vida do personagem. Então, ele fala sobre a questão das dores da velhice também, né? E ele fala sobre essa questão da contrariedade, tá bom? Desse dual ali entre os semideuses, né? Você só percebe a força e ao mesmo tempo o aborrecimento, né? Que isso causa a ele, né? Essas reações da vida. E ao mesmo tempo a gente percebe um certo preparo para tudo isso também, tá bom? Mesmo que esse preparo ele não seja tão evidente aqui na obra, né? Porque tudo bem, o personagem é solitário, a narrativa acaba sendo também arrastada, entre aspas, tá bom? Não entenda isso no sentido ruim, mas arrastada, e acaba dando a sensação de que não, ele não está preparado para tudo isso. Mas é como se ele tivesse também preparado. Perceba que a contrariedade aqui na obra está quase em tudo, né? Vamos lá, eu parei aqui, é porque eu não sabe onde eu parei aqui. Muito se teria de dizer sobre esse contentamento a essa ausência de dor, sobre esses dias suportáveis e submissos, nos quais nem o sofrimento, nem o prazer se manifestam, em que tudo apenas murmura e parece andar nas pontas dos pés, né? Perceba que ele fala aqui sobre os dias suportáveis e submissos, suportáveis e submissos. Então, a vida tediosa para ele, pelo fato de todos aqueles dias ele está suportando toda aquela angústia da vida, né? Todo aquele solitarismo da vida, podemos dizer assim. E ao mesmo tempo, ele é o que? Submisso disso tudo, tá bom? Ele não tem como fugir disso tudo, se vocês me entendem, tá bom? Porque ele acaba sendo submisso disso tudo. Ó,
Vamos sempre terminar aqui esse textozinho para entrarmos em outro, exatamente o que não posso suportar. Após um curto instante, parece-me odioso e repugnante. Então, desesperado, tenho de escapar a outras regiões, se possível, a caminho do prazer, se não, a caminho da dor, né? Bem intensa, né? Você percebe o quão, né, uma pouca idade não absorveria, né, todos esses relatos aqui que coloca toda essa escrita subjetiva do autor, né? Muito difícil de absorver tudo isso aqui, bem, né, complexo. E agora outros textinhos bem importantes que definem, que são primordiais nessa obra que eu acabei anotando, é: não sei por que o motivo eu, o lobo da estepe, o sem pátria, o solitário odiador mundo burguês, sempre morei em verdadeiras casas burguesas, talvez por um velho sentimentalismo de minha parte. Né? Então assim, ele não sabe por quê, né? Ele, ele é um velho burguês, tá certo? Que detesta a burguesia, na bom procurou casas burguesas toda a sua vida. Não sabe por quê. Essa frase também aqui, na verdade essa frase é bem interessante, né? Ó, sou na verdade o lobo da estepe, como me digo tantas vezes, aquele animal extraviado que não encontra abrigo, nem alegria, nem alimento no mundo que lhe é estranho e incompreensível. Essa frase aqui também é muito usada, né? Na verdade, acerca dessa obra, pelo que eu dei uma encontradinha no Google, né? Então ele fala aqui sobre a questão do mundo para ele ser incompreensível e ser estranho, né? E tudo isso causa esse sentimento ali no lobo da steppe, né? Então, aquele animal extraviado que não encontra abrigo, nem alegria, nem alimento no mundo que lhe é estranho e incompreensível. Bem, né? Bem complexa essa frasezinha, né? Mas isso seria, resumidamente, a obra inteira, a vida do personagem, tá? Deixando isso bem claro. Deixa eu ver aqui, na verdade, marquei aqui. Não, marquei também isso aqui, ó. O que chamamos cultura, o que chamamos espírito, alma, o que temos por belo, formoso e santo, seria simplesmente um fantasma, já morto há muito, já morto há muito e considerado vivo e verdadeiro só por meia dúzia de loucos como nós? Tá? Isso aqui é uma pergunta, né? E aí? Pergunta pra você. Bom, você viu que chamamos aqui? Marquei também isso aqui. O que não havia aprendido, entretanto, era o seguinte: estar contente consigo e com sua própria vida. Acho que muitas pessoas é bem mais fácil, fingem isso aqui com mais naturalidade, tá bom? O lobo da steppe não, né? Você percebe aqui que ele inclusive escreve sobre isso, né? Ele deixa aí as anotações dele, né? Bem, né? Anotei isso aqui também. E aqui é necessário esclarecer que não se devem considerar suicidas somente aqueles que se matam. Entre estes, há suicidas que só o chegaram a ser por mero acaso e de cuja essência do suicídio não fazem realmente parte. Entre os homens sem personalidade, sem características definidas, sem destino traçado, entre os homens incapazes e amorfos, há muitos que perecem pelo suicídio, sem por isso pertencerem ao tipo dos suicidas, ao passo que há muitos que devem ser considerados suicidas pela própria natureza do seu ser, os quais, talvez a maioria, nunca atentaram efetivamente contra a própria vida. Então, assim, você percebe, tá certo? Uma certa divagação também aqui na história acerca do suicídio, da forma como o personagem lida com isso e ao mesmo tempo reflete sobre isso. Então, assim, esse é um livro, na maioria das vezes, né, até narrado em primeira pessoa. Né? Essas anotações de Harry Halley é narrado em primeira pessoa. E será que dá para confiar em tudo que é colocado aqui? Obviamente não. Mas é o que está colocado aqui. Então, assim, temos que lembrar o subtítulo também dessas anotações, né? Só para loucos. Então, quem seria esses loucos? Não é isso? Talvez todos os seres humanos? Ou não? Tá bom? Ou teria digamos que
enfim, um encaminhamento para determinadas pessoas, né? Isso teria um grupo especial, entre aspas, né? Então, digamos que também tem essa questão do que é definitivo e do que não é definitivo nessa obra. Deixa eu ver se eu anotei aqui outras partes. Ó, para nós, entretanto, são, apesar disso, suicidas, pois vem a redenção na morte e não na vida. Estão dispostos a eliminar-se e a entregar-se, a extinguir-se e a voltar ao princípio. Bem forte, né? Ó, outra frase também. Estou curioso por saber até que ponto um homem pode resistir. E quando alcançar o limite do suportável, basta abrir a porta e escapar. Outra frase. Cada um deles sabe muito bem, em algum canto de sua alma, que o suicídio, embora seja é uma fuga mesquinha e ilegítima, e que é mais nobre e belo deixar-se abater pela vida do que por sua própria mão. Isso aqui é bem... Adorei essa frase, na verdade, tá bom? Olhando ela agora nesse viés, ó. Cada um deles sabe muito bem, em algum canto de sua alma, que o suicídio, embora seja é uma fuga mesquinha e ilegítima, o que é mais nobre e belo deixar-se abater pela vida do que por sua própria mão. Isso aqui é bem, até um tanto que, como posso dizer, não vou dizer esperançoso, mas animador para o personagem, né? Isso, já que ele encontra a fuga no suicídio também, já que ele estava o quê? Pensando em acabar com a sua própria vida. À medida que o livro vai passando aqui, você percebe que não é essa a decisão do personagem aqui por inteiro, tá? Você não precisa ler para saber qual é o final desse livro. Ou não saber totalmente o final desse livro. Enfim, eu tinha uma que eu queria muito ler. Todo homem é uno quanto ao corpo, mas não quanto à alma, né? E percebe isso aqui, né? Então a alma talvez não seja parte do corpo, ele é fora, ela é mais complexa ainda, tá? Ao mesmo tempo desejável. Isso aqui é bem interessante, esse diálogo aqui que ele tem com Hermínia, tá bom? O vídeo já passou ali dos 40 minutos, mas eu vou dar uma lida bem rápida aqui para finalizar, para não ler mais nada. Mas esse diálogo aqui é bem interessante, ó. Por que eu não devia sentir medo da morte se ao mesmo tempo a desejava? A infelicidade de que necessito e porque anseio é diferente. É uma infelicidade que me permitiria sofrer com ânsia e morrer com prazer. Essa é a infelicidade ou felicidade porque anseio. Quem fala isso é o Harry Harry. E aí Hermínia vai falar, né? Compreendo. Nisso somos iguais, mas que tem contra a felicidade que encontrou com Maria? Por que não está contente? Né? Ela pergunta, ele fala. Não tenho nada contra essa felicidade. Não, gosto de Maria. Estou satisfeito com ela. É maravilhosa como um dia de sol em meio a um verão chuvoso, mas sinto que isso não pode durar. Além do mais, trata-se de uma felicidade infrutífera, dá satisfação, mas a satisfação não é alimento para mim. Ele fala aqui, ó, faz adormecer o lobo da estepe, torna-o dócil, mas não é uma felicidade pela qual se possa morrer. Tem mais um parágrafozinho bacana. Então, assim, ele fala sobre a questão de como essa felicidade aqui, ela é substancial, mas ela é... A palavra seria mais... Oh, esqueci, a palavra me escapou agora. Ela não seria tão qualitativa para prosseguir com a vida, né? Então é uma necessidade, digamos assim, não seria a palavra necessidade, mas seria algo, lembrei, então seria algo mais superficial, então engana por muito tempo, tá bom? Faz com que o lobo da estepe adormeça, então é uma coisa mais superficial, essa felicidade a qual ele fala, que é o prazer que ele tem com Maria, né? Que é essa outra personagem, que acaba sendo também um próprio eu do personagem aqui. Ó, aí a Hermínia pergunta, né? Mas é forçoso morrer por alguma coisa, lobo da estepe, né? Ela pergunta, ele fala, creio que sim. Minha felicidade enche-me de contentamento e posso suportá-la ainda por algum tempo. Mas quando a felicidade me permite um pouco de reflexão, aí meu desejo não é o de mantê-la para sempre,
mas antes voltar a sofrer, só que de maneira mais bela e menos lamentável do que antes. Anseio por uma dor que me prepare e me faça desejar a morte. Hermínia olhou-me carinhosamente nos olhos com um sombrio olhar que lhe surgiu de repente, soberbos e promissores, olhos, lentamente, buscando as palavras uma por uma e colocando-as umas após a outra, disse em voz tão baixa que tive de esforçar-me para ouvi-la. Não sei se vai dar tempo, possivelmente não, porque já estamos ali em 44 minutos, então não vai dar tempo de eu ler o resto. Queria ler mais algumas coisas, porque tem vários textos aqui que eu marquei. Mas esse aqui já revela praticamente todo as partes principais, né? Eu separei os trechos principais ali dessa obra, que faz com que esse vídeo se torne, digamos que até um pouco de um resumo, né? Porque ele é muito complexo, muitas questões filosóficas e tudo mais, que acaba fazendo dessa obra uma leitura muito complicada. Gente, recomendo, mas se você for ali numa idade, certo? Uma criança, tá certo? Não leia esse livro agora, deixa pra ler depois, tá? Deixa pra ler ali na adolescência, mais aos 17, 18 anos de idade, tá bom? Se você for uma pessoa que já leu, leu muito, tá? E leia muito Dostoiévski, Goethe, muitos autores alemães da época clássica também, tá? Século 17, 18, 19, tá? Pra compreender o que é colocado aqui. Muita filosofia também, porque eu não consegui usufruir tudo. 45 minutos, beleza, né? Eu tô com medo de saber o que desse vídeo acabar eu não me despedir de vocês, mas tudo bem. Esse é o Hermann Hesse, esse é o Lobo da Steppe. É bom refletir sobre sua vida, sobre as perdas e sobre o ir da vida, né? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá o seu joinha, comenta e faz todas aquelas coisas aí. E também apoia o canal no Apoia-se, que o link está na descrição do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, certo? Agora eu vou finalizar o vídeo. Está em 46 minutos. Será que uma hora acaba? Memória acaba? Não, né? Até lá, até o próximo vídeo.